Olá, muito boa tarde pra você. Hoje é dia de um grande clássico carioca. Tem Flamengo e Vasco ao vivo no Premier, 9h30 da noite, hein? Esse é um jogo antecipado da 34ª rodada, porque o Flamengo vai jogar a final da Libertadores no sábado, dia 23, né? Mostrando aqui a tabela do Brasileirão, você vê que o Flamengo quer ficar cada vez mais inalcançável na disputa pelo título e o Vasco quer cravar logo a permanência na primeira divisão. Antes do clássico, o Ninho do Urubu recebeu alguns convidados. Neymar, pai do craque do PSG e da seleção, chegou acompanhado do pai do volante Gerson. O motivo da visita? Estreitar laços com o clube. Depois, uma presença para inspirar o elenco antes da partida contra o Vasco. Ninguém mais, ninguém menos que Zico. Pertinho dali, a 6,5 km, Luxemburgo não queria visitantes no treino. Tanto que só deixou a imprensa acompanhar o aquecimento dos jogadores. Coisa rara, desde que ele assumiu o time há 6 meses. Mesmo assim, deu para ver que o Ricardo Graça sentiu dores na coxa esquerda e deixou o campo. Ele seria o substituto do suspenso Leandro Castan. O Erley deve formar a zaga com o Henriques, que, ao contrário do Lucha, não escondeu como o time precisa jogar. A gente vai tentar encarar essa partida com essa pressão alta que possibilite e aumente o porcentagem de erro para essa bola chegar no meio campo, que é onde eles realmente produzem e gera mais complicações. Marrone retorna de suspensão e pode ser titular. No Flamengo, Rafinha e Jorge Jesus também estavam suspensos na última rodada e voltam. Já o Arrascaeta se recupera de uma lesão no joelho e ainda é dúvida. Se tiver que poupar, o Mister sabe quem deva ser poupado, quem está mais desgastado, quem mereça. Ou se tiver que achar que trocar porque não merece ser poupado ou porque ele merece que a estratégia de colocar outro jogador é melhor, aí isso é com ele. Um clássico com realidades diferentes. O líder Flamengo está perto de ser campeão brasileiro. O time de Luxemburgo tem outros desafios. O Vasco traçou uma meta para se considerar livre do rebaixamento, 45 pontos. Hoje o time tem 42, faltam 3, exatamente a pontuação de uma vitória. Vencer o rival não vale troféu, mas vai falar isso para os jogadores. Dentro do nosso planejamento, que foi um campeonato difícil, é um jogo que poderia representar para nós um título. Vencer um clássico é sempre especial, não importa o contexto. Se você não tá ligado, fica ligado a partir de agora. Hoje tem Flamengo e Vasco ao vivo no Premier. Flamengo invicto a 19 jogos no Brasileirão, querendo mais 3 pontos aí dos 8 que estão faltando para garantir o título. E o Vasco, além do gostinho de acabar com essa invencibilidade do rival, tá de olho, ó, em cascalho por cada posição a mais na tabela. Também queria brigar pela Libertadores. Não basta se livrar do rebaixamento. Tá no sangue, né? A gente quer vencer. A gente tem que pensar alto. É manter o Vasco na primeira divisão. Essa é a conquista de campeonato. Agora eu já tô mais lá em cima do que aqui embaixo. Zona da confusão ou classificação para Libertadores? Eu acho que tô mais para Libertadores. E o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, tem razão. Na tabela do Brasileiro, o Vasco está 1 ponto a mais para o lado da Libertadores. A 7 da zona de classificação e 8 acima da zona de rebaixamento. Se o campeonato terminasse agora, com o Vasco na 11ª colocação, o time receberia uma premiação de cerca de 15 milhões de reais. Mas se beliscar uma classificação para a Libertadores, o prêmio aumenta em cerca de 8 milhões, chegando a 23 milhões no total pela 7ª posição. E cada pontinho conta. Quanto mais alto o Vasco for na tabela, mais vai lucrar. Mais dinheiro para o clube em 2020. A minha ideia é investir esse ano 20% mais do que foi investido em folhas de salário de jogadores. Para chegar cada vez mais alto, o Vasco tem um grande desafio hoje. O clássico contra o Flamengo no Maracanã. E uma vitória sobre o líder seria mais do que especial. Além de derrubar a invencibilidade de 19 jogos do Flamengo no Brasileiro e atrasar a caminhada do rival rumo ao título, o Vasco também encerraria um jejum no clássico. Já são 13 partidas sem vencer o adversário. A última foi em abril de 2016, há mais de 3 anos. Campelo não era nem o presidente. Eu vejo como um clássico. Clássico é sempre clássico. Todos os jogos que tivemos até hoje foram jogos duros. E se a vaga na Libertadores não vier ainda este ano, dá para pensar nela como objetivo mínimo para a próxima temporada. A gente vai investir um pouco mais. Eu acho que sim, que dá para a gente pensar em Libertadores. A ideia para 2020 é brigar do 8º para cima. O do Vasco!
vermelho sem o preto na bandeira. Foi como o Gabigol sem Bruno Henrique e vice-versa. Estando mais perto ali do gol, como o Mister pede a gente consegue, né, se entender melhor ainda, sempre procurando um ao outro para poder passar a bola para quem estiver melhor para marcar o gol. Eu acho que o meu maior medo, te confesso, é ser aquele centroavante que depende do gol. Graças a Deus eu não dependo do gol. Eu quero ajudar meu time com movimentação, com passes e com jogadas. A sintonia entre os dois é tão perfeita que é difícil saber muitas vezes quem é o arco e quem é a flecha. Olha o gol! Olha o gol! Libertadores, confrontos contra o Internacional. Bruno Henrique partiu, tocou pro Gabigol, bateu! Olha o gol! E contra o Emelec, Bruno Henrique na linha de fundo, passe com o endereço certo. As jogadas em 3 atos também, como no primeiro gol dos 5-0 sobre o Grêmio. Bruno Henrique, Gabigol, rebote, Bruno Henrique. Domingo, assistência de Gabigol, virada com o gol do Bruno Henrique. Em 2019, já são 66 gols. No Brasileirão, 37, mais do que 12 times, incluindo os 3 rivais cariocas, o São Paulo e o Cruzeiro. Gabigol e Bruno Henrique juntos têm números espetaculares. Mas será que ao longo da história tivemos outras duplas tão ou mais eficientes do que o atual ataque rubro-negro? 15 anos atrás, quando o campeonato tinha 24 equipes, portanto com mais jogos, o Washington Coração Valente e Dagoberto, que vestiam a camisa do Atlético Paranaense, então vice-campeão, marcaram incríveis 46 gols. Gabigol e Bruno Henrique já empataram com 2 ídolos dos vascaínos. Em 1997, ano do 3º título do clube, Edmundo e Evair fizeram os mesmos 37 gols. Naquele Brasileirão, inclusive, Edmundo foi o goleador com 29 gols. Gabigol tem 21, ainda está distante. Mas como os dois rubro-negros juntos somam mais poderes, eles podem repetir o que foi feito por outra histórica dupla vascaína. Em 1984, Roberto Dinamite e Arthurzinho terminaram o campeonato como artilheiro e vice, respectivamente, o que nunca mais aconteceu. Ou seja, 2 jogadores do mesmo time nas 2 primeiras posições. No momento, Bruno Henrique já foi o artilheiro do Campeonato Carioca, tem 16 gols e está em segundo, atrás apenas do companheiro. Então deixa esse posto aí para ele aí, de distanciar e eu ficar em segundo também, vou ficar super feliz, vai estar bom para mim também. Estando bom para os dois, o torcedor do Flamengo pode saborear ainda mais essa dupla. Por falar nisso, como está na hora do almoço, dá para dizer que Bruno Henrique e Gabigol se completam que nem feijão com arroz. Nada se completa como feijão com arroz, né, meu irmão? É bom demais. Ó, para encerrar, a Arrascaeta, que era dúvida no Flamengo, está relacionado para o jogo. Então hoje, 9h30 da noite, Premier, Flamengo e Vasco. Amanhã eu conto tudo aqui, letrinhas subindo vertiginosamente. Tchau, gente.